Deus eterno, mais uma vez rendemos graças ao Senhor pela oportunidade que temos para te engrandecer, te louvar e adorar ao Senhor. Aceite como parte da adoração, ó Pai, a nossa oração, o nosso cantar, as nossas ofertas e dízimos, mas aceite também, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente que sejam moldados e direcionados pelo poder do Espírito Santo. Perdoe-nos que temos falhado contra Ti, dá-nos a Tua bênção para esse culto, em nome de Jesus. Amém. Instruções para a vida. A vida é tão complicada que, por vezes, receamos não sermos capazes de encontrar a direção correta. Martin, um pastor em visita a um país estrangeiro, precisava estar no aeroporto antes de amanhecer. Por isso, ele contratou um táxi. O motorista não estava usando nenhum sistema de GPS, mas parecia bastante confiante sobre a rota até o aeroporto. Até que ele começou a dar voltas pela cidade, procurando pela saída correta. O pastor, olhando para seu relógio, percebeu que o check-in já estava aberto. Quando finalmente estavam na rodovia, o motorista confessou que nunca havia ido ao aeroporto, mas que uma vez, um amigo o havia ensinado a chegar até lá. Ele procurava placas na estrada constantemente. Ver que o motorista estava hesitante estava deixando o pastor bastante preocupado. Depois de dirigir durante os supostos 30 minutos de duração da viagem, o motorista parou o carro em um trecho estreito no meio do nada e fez várias chamadas telefônicas. O tempo estava se esgotando, o check-in já estava fechado e o pastor estava preso com o motorista que ainda não sabia a rota para o aeroporto. Não precisamos fazer o mesmo na jornada de nossas vidas. A humanidade foi criada com um manual para viajar através do labirinto da vida. No princípio, o Senhor deixou instruções claras aos nossos primeiros pais. Ele disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se eles apenas houvessem seguido a orientação de Deus, eles teriam ficado livres de preocupações. Através de sua palavra e do Espírito Santo, o Divino Provedor nos instrui sobre agir as relações e recursos que Ele nos deu. Mesmo que Ele possa endireitar o que arruinamos, a jornada de nossa vida pode ser mais suave se buscarmos o seu direcionamento. Aqueles que seguirem as suas instruções entrarão no caminho certo para alcançar seus objetivos e o destino final. Enquanto adoramos a Deus com nossos dízimos e pacto, que possamos convidá-lo para ser o guia de nossas decisões de vida e gestão de recursos. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro.
Pai, que estás nos céus, que também está aqui conosco nesta manhã de sábado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas que aqui foram recolhidas, e que o Senhor abençoe a cada filho teu, Pai. Aquele que teve condições, Senhor, de contribuir, e aquele que ainda não teve, que entregou o seu coração a Ti, Pai, porque nós sabemos que o principal é o nosso coração. Que o Senhor derrame uma bênção especial, Senhor, sobre todos nós nesta manhã. Perdoe os nossos pecados e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse daqui de resta um? Não. Vamos lá. E que tal jogo de dominó? Vocês já viram? Já viu algum adulto jogar? Muito bem. E tem outros jogos, tipo o jogo de xadrez, né? Que os adultos jogam muito. A nossa história é ligada a jogos. Jogos as pessoas jogam. E quando você joga limpo, tudo certinho. Tem pessoas que estudam estratégias para ganhar o jogo, para fazer as coisas certas. Só que tem algumas pessoas que fracassam, que não jogam direito. Aí acabam ganhando, mas não ganhando da forma mais correta, né? A nossa história é sobre exatamente isso. De quem não joga limpo e quem joga sujo, né? A nossa história a gente vai voltar lá para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Então, aí lá no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que a Eva não podia fazer? Não comer do fruto. Muito bem. E se ela comesse, o que ia acontecer com ela? Se ela comesse, ela morreria. Isso é o jogo limpo de Deus. Deus foi honesto, Deus não queria que eles conhecessem o mal. Queria que vivesse eternamente lá no Jardim do Éden. Porém, ela, o que ela fez? Ela foi lá e o que ela fez? Ela tocou o fruto e comeu. Não só comeu. E por que ela comeu? Ela sabe por que ela comeu? Teve alguém que não jogou limpo nessa história. Quem não jogou limpo? O anjo caído, Lúcifer. Muito bem, a serpente. A serpente jogou sujo, fez ela comer o fruto e ela comeu. Né? E aí ela levou o Adão e os dois caíram. Né? E Deus falou: certamente morrerás. A questão é que Lúcifer não sabia da peça que Deus tinha. Essa peça, que se não desse certo, ele ia tirar essa peça. Sabe que peça é essa? Cadê essa peça aqui, ó? Eu esqueci da peça. Eu esqueci da peça. Também que Deus não esquece, né? Olha a peça que fez toda a diferença no jogo. Jesus. E o que Jesus fez por Adão e Eva e por nós? Ele morreu por nós, porque quem deveria morrer é nós eternamente. Mas Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos um dia viver com Ele no céu. Amém?
Nosso verso para hoje está em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu pelos seus amigos, e vocês são os amigos de Jesus, né? Vamos orar? Junta as mãozinhas. Muito bem. Querido Pai do céu, obrigado por ter morrido na cruz por nós. Obrigado por esse grande sábado e obrigado pela nossa família. Que nos guarde com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando nossa adoração a Deus, vamos nos colocarmos em pé e cantamos o hino 441. Sempre vem Jesus. Convido aos que puderem para nos ajoelharmos agora e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que habita os céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Pai querido, obrigada por este sábado maravilhoso, em que estamos aqui na tua presença, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Que a tua bênção especial recaia sobre cada um de nós, Pai. O Senhor nos olha de uma forma individual. Então, ó Pai, visita cada coração, sonda, Senhor, as nossas necessidades mais profundas, e que o Espírito Santo possa traduzir no teu trono de misericórdia tudo aquilo que está dentro do nosso coração.
Pai querido, perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja na face da terra. Nós queremos te pedir que o Espírito Santo agora ministre na mente do teu servo, o nosso irmão Ezequias, e ele traga uma mensagem, Senhor, poderosa, para nos animar nessa caminhada junto ao Reino Celeste. Pai querido, perdoa os nossos pecados e fica conosco, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos agora uma mensagem musical pelo nosso irmão Gilberto. Bom dia, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos para meditarem bastante na letra desse hino, que eu já cantei alguma vez aqui. E se quiserem, fechar os olhos para se concentrar mais, tá? Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou esse pranto tão sentido, adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, ouvindo ao contemplar Jerusalém, sua eleita, agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando o filho pecador pediu perdão.
mares, abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Louvado seja Deus, né? Porque ele chorou, mas ele também sorriu. E ele traz esse sorriso ao nosso coração agora, não é? Quando nós temos a oportunidade de chamar aqui à frente, não é? Meu querido irmão Ezequias Adolfo Ferreira. Congregamos quanto tempo juntos? Bom, que eu fiquei lá na carteirinha foram 30 anos, mas que ele está lá é falar a idade dele, né? Porque sempre foi lá na caixeirinha, não é? Mas, Maria, eu percebi um detalhe. Aqui o pessoal falou a idade e ganhou alguma coisa. Então, vou falar 60 anos, dia 27 de novembro, falei 61. Não posso nem falar que estou muito emocionada, porque tê-lo aqui conosco é resgatar todo o ministério, não é? Junto ali naquela igreja, com muito amor, com muita dedicação, não é? Com muito aprendizado. Né? O Ezequias, louvado seja Deus pela vida dele, tem uma família, não é, maravilhosa, abençoada, não é? Ele é casado com a Solange. A Solange hoje está lá na igreja da Cachoeirinha, no Ministério da Mulher. E ele tem eles têm duas filhas que nem a Helena. Aliás, eu fui no casamento deles, né? Então eu acompanhei desde a gestação das crianças. E elas pequenininhas, assim, que nem você, Helena, elas já cantavam na igreja, não é? É a Letícia e a Luísa, não é? Hoje elas continuam no IAE, não é? Elas estudaram lá, se formaram e continuaram lá, fazendo pós-graduação, não é? E elas trabalham lá também. Então, Ezequias sempre me acolheu muito na Cachoeirinha, né? Ele conheceu minha mãe faleceu, acho que eu falei para ele, não é? Quando, em alguns momentos difíceis, não é? A casa dele foi um refúgio. Então, o meu coração está muito grato a Deus e a você por ter aceito esse convite. Saiba que você é muito amado por Deus e por todos nós, não é, irmãos? Amém. E que o Espírito Santo agora te use para a honra e glória de Deus. Eu brinquei um pouquinho na escola sabatina, irmãos, mas depois no percurso eu percebi como uma igreja gostosa, participativa, né? Nós estudamos a lição da escola sabatina essa semana, falando sobre a cobiça. Eu brinquei, falei, não, será que é errado olhar um carrão bonito, né? Uma casona bonita, algo mais ou menos assim, pensar em ter? Aí, a partir daí começou a lição também. Então, eu fiz isso mais para envolver, fazer os irmãos, o que é isso, né? Começar você com uma filha bonita, mulher bonita, marido bonito, trabalho bonito, salário bonito, embora tudo não acontece, né? Mas a gente quer as melhores coisas, né? E luta por isso. Mas nós aprendemos que a cobiça também tem um limite. E você admirar aquilo que é belo não é errado. Mas aquilo que pode ser seu, você pede a Deus bênção para trabalhar, para lutar, no solo do teu rosto, comunidade do teu pão, e assim dá sequência na vida. Admirar aquilo que é belo é um privilégio que Deus nos dá a visão. Eu acho legal ver se está passando, ver. Eu estava vendo a menininha cantando, eu falei, que coisa linda, impressionante. Olhei o vestido dela e percebi que a esposa fazia alguns vestidos nessa direção. Elas cantavam nessa direção, esse estilo assim. Então, eu acho bonito recordar e ver, né? Falando a respeito do aniversário ainda, queridos, achei interessante que quando a irmã falou assim, olha, você já ganhou o seu durante a semana, falou para a irmã que está na sonoplastia, né? Aí eu pensei assim, falei, poxa, eu sou uma das pessoas que gostam de festa, Maria. E no final nós vamos falar sobre uma festa bonita. Mas uma das coisas que eu gosto da festa é comer o bolo no dia seguinte. Interessante, né? Coisa tão simples. Você come um bolinho no aniversário da criança, num casamento. Mas da minha família, de alguns irmãos que a gente participa, ele dirige o culto lá. Eu falo, se sobrar minha esposa fica com vergonha. Eu falo, mas não esquenta a cabeça, o pessoal é a família, da casa, a igreja. Mas quando eu posso, eu até levo um pedacinho de bolo para casa. Não tenho preconceito nenhum. Deixo na geladeira
E no dia seguinte eu dou um jeitinho nele, sabe? É legal isso daí. Mas, queridos, quando a gente recebeu o convite para dirigir o culto aqui, eu fiquei pensando sobre um dos assuntos que, para mim, é um dos que mais tem dentro da Bíblia. Qual seria? Qual seria o assunto? Vou perguntar aqui. É um dos assuntos que mais tem dentro da Bíblia. Qual que você acha que é? Amor, o que mais? Alguns falam que é o dinheiro, outros falam... Mas eu vou falar hoje sobre a volta de Jesus. Sabe, queridos, há um tempo atrás, assim, como a Maria citou muito a questão de tempo, a gente praticamente teve o privilégio de nascer na igreja adventista, né? Meu pai, já falecido, minha mãe também, meu pai chamava-se Damião. Sabe da história de Cosme Damião? Porque Damião, na Bahia, aquela festa toda lá, então meu pai fazia parte desse ritual, né? Das crenças lá da Bahia, e os pais deles colocaram o nome como Damião. Nascido em setembro, dia de Cosme Damião e assim por diante. Mas eu fiquei contente, queridos, quando meu pai teve a oportunidade de um dia conhecer a mensagem da salvação. Trabalhando com algumas pessoas na região da Serra, nas obras, ali por diante, alguém falou para ele sobre Cristo Jesus, sobre o Evangelho, e leu a palavra, estudou a palavra, e com o tempo ele aceitou, e graças a Deus deixou aqueles costumes, aqueles hábitos, entregou seu coração ao Senhor e foi batizado na igreja adventista. Isso há muitos e muitos anos atrás. Eu falei, poxa, ainda bem que ele orientou a família juntamente com a minha mãe nos caminhos. Minha mãe foi católica, morou em colégio, bom tempo, demorou para aceitar, mas aceitou também a mensagem, entendeu a palavra de Deus, entregou seu coração a Cristo. E quando eu estava no quartel, por 20 anos mais ou menos assim, tive o privilégio de assistir o batismo da minha mãe, que veio da Cachoeirinha, estava fardado na época ainda, e ali eu pude entender algumas coisas. Quando a palavra do Senhor entra, edifica, transforma. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque alguém, de alguma forma ou de outra, trouxe a palavra de Deus, nós estamos aqui e temos a esperança de que muito em breve estaremos nas mansões celestiais com o nosso Salvador e compartilharmos a mensagem também com outras pessoas. É um outro assunto para um outro momento. Mas hoje, falando sobre o maior acontecimento da história, um dos cursos bíblicos que a igreja dava por correspondência pessoalmente, me chamou a atenção e me marcou. Um desses cursos chamava-se Encontro com a Vida. Tinha também o Família Feliz, Mundo da Manhã. Como hoje nós temos vários cursos bíblicos, né? Mas eu lembro quando eu fiz o curso Encontro com a Vida, duas lições me chamaram a atenção. Uma delas foi o maior acontecimento do planeta, que é o tema de hoje. O maior acontecimento do planeta ligado à volta de Jesus. Se não me engano, acho que era a segunda ou a terceira lição. E numa pesquisa que foi feita naquela época, eu me lembro que colocaram ali, existem na Bíblia aproximadamente mais de 2.500 passagens que falam sobre a volta de Jesus. E aquilo me gravou e deixou assim impactado. Eu falei, poxa, dentro da Bíblia mais de 2.500 passagens relacionadas com a volta de Jesus. Eu achei isso impressionante. Estudei bastante aquele assunto, me desprendeu a atenção. E um outro assunto também naquele curso bíblico tinha por título DDD, Descagem Direta a Deus. E lembrei das fichinhas telefônicas, a gente usou um bom tempo, cartãozinho, né? Pode ser que alguns lembram aí da fichinha telefônica. Mas aquele curso DDD, Descagem Direta a Deus, falando sobre o poder da oração, da gente abrir o coração, da gente sempre conversar com o Senhor. Essas duas lições me impactaram. E hoje eu vou falar então sobre o maior acontecimento do planeta, que é sobre a volta de Jesus. Eu queria dizer para os irmãos alguns detalhes interessantes, queridos. No livro de São João, os capítulos finais, como capítulo 19, capítulo 20, numa retrospectiva assim, ele vai falando um pouquinho sobre a vida de Jesus, os momentos finais em que Jesus passou por julgamento. São João, capítulo 19, eu sei que vocês trouxeram a palavra, eu gostaria que abrissem, só para dar uma olhadinha rápida, né? São João, capítulo 19, capítulo 20, Jesus passando por Pilatos. Depois entra o momento da morte aqui na ressurreição, capítulo 20, até que chega assim também os momentos assim após a ressurreição, capítulo 21. E na sequência nós vamos ler o livro de Atos. Mas, queridos, olhando a vida de Jesus, capítulo 1 de Atos, a partir do verso 9,
Eu só usei um pouquinho da de São João para, de repente, em casa, nesse friozinho, está mais tranquilo. Se você quiser fazer uma leitura mais tarde, é muito bom. Mostrando um pouquinho a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus em São João, capítulo 19, 20 e 21. Mas nós vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 1. Depois que Jesus ele passou pela ressurreição, apareceu ali para muitas pessoas, num espaço de aproximadamente 40 dias, Jesus apareceu, certificando a muitas pessoas aquilo que havia falado, pregado durante um bom tempo, e agora se depararam com uma realidade que o deixou a turma um pouco triste. Chegou o momento que Jesus, após a ressurreição, ficaria por um espaço curto de tempo e depois teria que ir embora. Então, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: e quando dizia isto, vendo, ele foi levado às alturas e com uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Verso 10 agora. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, verso 11, os quais lhe disseram: varão Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Queridos, se a gente for analisar um pouquinho, algumas palavras alteram um pouquinho de Bíblia para Bíblia, né? Mas no sentido geral, Jesus passou assim praticamente a vida toda dele ali, cumprindo o seu ministério, enfrentou a cruz, foi colocado ali, 3 dias após ressuscitou, e quando ressuscitou no manhã de domingo, apareceu para algumas pessoas, depois ficou ali no espaço de aproximadamente uns 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas. E quando os discípulos tiveram que presenciar as pessoas, entendendo que o fim do ministério de Jesus estava encerrando, eles estavam ali aguardando o poder do Espírito Santo, revestido pelo poder do Espírito Santo, sabiam que teriam que continuar a missão, a tarefa de Jesus, e chegou o momento mais complicado e mais difícil, quando Jesus teria que ir embora e deixar o serviço para eles. A partir daí, nós entendemos que o ministério dos discípulos tornou-se mais forte, chegando até os nossos dias hoje. Quando a gente falou na escola sabatina a questão dos 12 discípulos, ou mais 70, outros mais, porque a Bíblia contém assim alguns relatos que Deus permitiu, outros não, alguns chamados, né, outros foram incluídos, mas hoje todos nós também fazemos parte do discipulado. E graças a Deus, porque esse ministério continua até Jesus voltar. Eu sou um discípulo de Cristo, você também é discípulo de Cristo, todos nós somos seguidores, aceitamos a orientação, vivemos a vida que Jesus viveu e procuramos passar isso também para as outras pessoas. Mas, queridos, quando os discípulos se depararam com aquela situação que teriam que ficar por conta deles, eles ficaram um pouco preocupados. Mas o que deixou mais chateado foi quando, então, ao contemplar Jesus subindo as mansões celestiais, 2 anjos se posicionaram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que esteve com vocês, ele está subindo, e da forma que ele está subindo, ele há de voltar. Amém. Sabe, queridos, isso já se passou aproximadamente quase 2.000 anos. Por isso nós somos discípulos e continuamos também com a mesma esperança, com a mesma certeza e com a grande convicção de que o maior acontecimento do planeta acontecerá nos nossos dias. A gente pode não aceitar, a gente pode não entender, de repente. Eu não vou mencionar hoje os acontecimentos, o que anda acontecendo no mundo com relação às catástrofes, os grandes sinais que estão marcando o nosso mundo, mas uma coisa eu quero dar bastante ênfase: nos nossos dias, quer eu aceite, quer você aceite, quer nós aceitemos ou não, mas Jesus se manifestará nas nuvens do céu. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza e eu tenho essa esperança. E quantos têm essa certeza e essa convicção em nome de Jesus? Amém, amém. Queridos, nós de repente não estamos preparados como deveríamos estar, é a pura realidade, mas nós vivemos os momentos finais da história deste planeta, e na nossa geração, com tudo que nós estamos vendo, eu tenho a certeza de que cada dia mais a palavra de Deus torna-se mais clara e mais visível aos nossos olhos, com tudo o que anda acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Alguns ficam pensando: o que você está querendo dizer então? Eu falei: não, eu estou querendo dizer que o curso da vida precisa seguir.
Você está trabalhando, está estudando, está passando pelo médico, frequentando a academia, pagando as contas, enfrentando as vidas, viajando, negociando. Tranquilo, irmãos. A vida nossa precisa seguir. Mas, querido, a gente não pode perder de vista que nos nossos dias o maior acontecimento da história do planeta será visível e será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos de seguir a vida, não podemos impedir, bloquear de realizar as coisas que nós estamos realizando. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, que os discípulos presenciaram, contemplaram, e as pessoas que estavam ali, da mesma forma que ele subiu, ele há de retornar também nos nossos dias. E uma outra passagem que eu acho muito bonita, que complementa usando a mesma linguagem, vamos comigo agora para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 7, eu entendo que de repente essa mensagem também chega até outras pessoas, né? Então, se de repente tem alguém acompanhando em casa, ou pelas redes sociais, pode abrir o seu celular, a sua Bíblia aí, e vamos na leitura junto. Apocalipse capítulo 7, 1 verso 7 diz assim: Eis que vens com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aquele que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, diz amém. Aqui a palavra de Deus confirma praticamente a mesma linguagem que nós vimos no livro de Atos, fala nas nuvens. Da mesma forma que ele subiu nas nuvens, eis que vem com as nuvens dos céus, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Não falo sobre aqueles que transpassaram, por isso que eu recomendei para os irmãos, depois com calma em casa, a leitura de João, capítulo 17, 18, 19 de João. A gente vai ver ali um pouquinho a respeito da vida de Jesus. Podem ver também Mateus e Marcos, como você achar melhor. Mas eu estava vendo em João. Eu acho interessante, irmãos, que muitas pessoas na época de Jesus que o crucificaram, que o zombaram, que o escarneceram, que duvidaram, desacreditaram nele. E quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse 1, verso 7, que até mesmo aqueles que transpassaram a Cristo, está falando sobre Herodes, sobre Pilatos, sobre soldados, aqueles que fizeram o que fizeram com Jesus quando estava com vida. A palavra de Deus deixa bem claro que estas pessoas, eles vão ressuscitar quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, para ver Jesus, vão se lembrar de tudo aquilo que falaram e fizeram, e depois morrerão novamente. Sabe, porque a palavra de Deus, ela é bem clara. As pessoas escarneceram, zombaram, criticaram, desacreditaram, maltrataram nosso Senhor e Salvador. Então eles terão um privilégio. Vão ressuscitar, ver Jesus nas nuvens dos céus e morrerão. Eu até vou com mais detalhe para os irmãos. Eles passarão pela morte 3 vezes. Por que 3 vezes? Quando estavam com Jesus, passou um tempo e eles morreram. Não sei como morreram. Descansaram na terra. Agora, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, eles vão ressuscitar e depois morrem novamente. Aí passa 1000 anos, eles ressuscitam novamente com todos os ímpios e aí receberão a sentença final, que seja a 3ª morte. Para nós, queridos, esse fato não é um fato tão importante com relação à morte dessas pessoas. Mas para nós é interessante o seguinte: o que representa a vinda de Jesus, Carmen? Um dia, de uma forma ou de outra, como nós comentamos aqui, infelizmente, nós também passaremos pela morte. Dessa morte física, das enfermidades, das catástrofes, das doenças, dos imprevistos, nenhum de nós estamos isentos ou livres. Pode acontecer. Mas, queridos, por isso que a palavra de Deus faz uma comparação que eu acho linda. Aqueles que dormiram em Cristo, porque muito em breve serão acordados quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. Isso é uma esperança, isso alivia. É lógico, nenhum de nós queremos passar por isso. Se eu perguntasse para vocês agora, olha, mesmo sabendo que você vai ser salvo, vai ser ressuscitado por Jesus, você gostaria de passar pela morte? Ninguém respondeu. Está vendo? Está certo. Nenhum de nós não fomos feitos para isso, querido. Nós não fomos feitos para morrer. Mas se tiver que passar por isso, queridos, que a morte seja para nós um sonho. Amém. Se tivermos que passar por isso. Por que eu falei logo no início que eu tenho a certeza e a confiança de que a nossa geração verá Jesus nas nuvens dos céus? Nós vivemos os momentos que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu, você, nós não podemos perder esse foco. Por isso que eu brinquei aqui, olha, você está programando viajar, trabalhar, casar, segue a vida,
Sigamos a nossa vida, mas sigamos a nossa vida tendo a certeza e essa esperança de que nos nossos dias nós veremos Jesus voltar. Porque alguns podem pensar, poxa, eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que parar de planejar, de organizar, de viver. Não. Vamos seguir o curso normal. Trabalhemos hoje como se Jesus viesse muito para frente. Nós estejamos preparados como se Jesus viesse muito em breve nos nossos dias. Sabe, queridos, eu percebo também um detalhe bem interessante. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma outra passagem que mostra a condição dos nossos dias. Mas antes, falando um pouquinho sobre a volta de Jesus, quando você ouve esse hino que vai ser projetado agora, por favor, minha irmã, trombeta, o que você pensa? O que você imagina? Pode ser que até alguns ao ouvirem, sim, já cantaram, mas o que passa na sua mente? Vamos ver. Audiovisual, juntamente com esse, a minha cabeça vai viajando um pouquinho, imaginando quão lindo, quão magnífico será quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. Ao som de trombeta, aquele cortejo de anjos, a palavra de Deus vai descrevendo assim como o maior acontecimento do planeta ou da história. Que coisa magnífica, que coisa importante, que coisa impressionante. Eu fico imaginando assim, poxa, como é que vai ser o céu se abrindo, anjos tocando, ao som de trombeta, louvores, o silêncio do céu por um espaço, enquanto deixarão lá para Jesus vir e buscar todos os salvos. E me vem a preocupação, de vez em quando eu fico viajando, poxa, como é que a gente vai subir? Como é que vai ser? Sabe, queridos, como é que vai ser em cima, o tempo, o percurso, detalhes, até chegarmos à palavra de Deus, como é magnífica, como é impressionante, como deixa a gente curioso. Por isso, queridos, eu quero estar lá. Independente de como eu vou subir, se vai ser uma fila, como que os anjos vão fazer, eu não estou preocupado com isso, mas eu quero estar entre os salvos. E a palavra de Deus fala assim, a viagem que nós faremos daqui para lá, percurso, passaremos por outros planetas, coisas assim. E o mais impressionante, eu, queridos, algumas vezes,
na minha falha humana, a gente promete algumas coisas e às vezes não cumpre. Eu fico meio chateado, meio triste, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a promessa de Jesus não falha. Amém. Você falha, eu falho, nós falhamos, mas Jesus não falha. Jesus não falha. Vamos comigo para São João capítulo 14, por favor. Ou no celular, ou na Bíblia, como você achar melhor aí. Você que está em casa também nos acompanhando. São João capítulo 14. Tem uma citação assim, dita pelo próprio Senhor Jesus. São João capítulo 14. Os 3 primeiros versos. Eu espero que vocês acharem. Eu acho bonito esse manuseio da Bíblia, esse barulhinho assim. É muito bom. São João capítulo 14, verso de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Verso 3: e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Estas são as palavras de Jesus para todos nós. E a gente tem que manter firme e confiante e preparado, porque essa é a promessa feita pelo próprio Senhor e Salvador Jesus. Queridos, quando a gente infelizmente se depara pelos meios de informações com essas catástrofes, com esses acidentes, com esses imprevistos, com a imoralidade, com a violência, com a prostituição, com a desonestidade, quanta coisa que está acontecendo no nosso mundo, só pelo poder de Deus para transformar, modificar e nos tirar desse lugar. Esse é o propósito de Deus. Ele sabe que nós estamos no limite, nós estamos no auge, e a gente não pode desistir, porque às vezes essas coisas mexem com a gente, ou mexem com uma forma assim de passando um pouco de medo, de incerteza, e ao mesmo tempo o inimigo coloca isso para tentar desanimar isso aí, ó. Como diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, depois você pode ler, isso meus pais já contavam, isso aí nossos avós contavam, negócio de mundo vai acabar, dilúvio, fogo, inimigo, destruição. Às vezes até surgem pessoas ao nosso redor, colocando coisas ou tentando passar essa imagem para que nós deixemos de acreditar, deixemos de ter fé na palavra e nas promessas de Deus. Temos que ter bastante cuidado com isso. Não tem como a gente se ausentar da sociedade, da vida do mundo. Não tem como. Nós estamos aqui e fazemos parte. Mas, queridos, o inimigo da salvação, o inimigo das nossas vidas, às vezes coloca pessoas até dentro da família e dentro da própria congregação para fazer com que a gente perca de vista esse nosso maior objetivo, que é a volta do nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos tomar cuidado, irmãos. Não é fácil. A gente não tem como se ausentar, se esquivar das responsabilidades do dia a dia, mas a promessa de Jesus se cumpre porque Ele não falha. Amém. Amém. A palavra do Senhor deixa bem clara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, o povo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu vou lhe preparar um lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Eu não tenho ideia de como vai ser ali em cima as casas, como as pessoas vão morar. Eu estou preocupado com isso, mas eu quero estar. Deus tem uma casa reservada para você, meu irmão, para você, para sua família, para todos nós. Como é que vai ser? Eu também não sei, mas eu prefiro ficar com a citação que diz assim: as coisas que os nossos olhos nunca viram, as coisas que a nossa mente, o nosso coração nunca imaginou, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você e eu, nós estamos nesse pacote com toda certeza. Sabe, queridos, não compensa desanimar, não compensa desistir e não compensa perder esta esperança, porque isso está nos nossos dias. Eu posso até dizer assim, um dito popular: poxa, agora as pessoas sempre têm uma frase: poxa, nadou, morreu na praia. Nós estamos nadando, queridos. Estamos na ponta da praia. Esse não é o momento para a gente desistir, desanimar e nem abandonar os caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, pedir forças ao Pai
e que nos mantenha firme, para que em um espaço de pouco tempo nós veremos Jesus nas nuvens dos céus. A última passagem que eu vou ler nesta manhã está em Hebreus, eu convido vocês também. Hebreus capítulo 10, depois nós vamos ver um hino também muito bonito, mas agora Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia e leremos alguns versículos assim que tem uma influência enorme para nós. Hebreus capítulo 10, a partir dos versos 23. Achou aí? Hebreus 10, a partir dos versos 23, diz assim: retenhamos firme a condição da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e à obra de Deus, as boas obras. Agora vejam o verso 25: não deixe a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e quanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos segurar um pouquinho aqui. No verso 23 deixou bem claro assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Por isso nós lemos São João capítulo 14, falando sobre a promessa de Jesus. Quando nós lemos lá Atos capítulo 1, dos versos 11, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de se manifestar. Em Apocalipse 1:7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E agora aqui, ó, São João 14, a promessa de Jesus, e nessa parte fala: retenhamos firme a esperança, porque ele que prometeu é fiel. E vem um conselho para nós no verso 25: não deixe a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando o grande dia. Sabe, queridos, essa certeza eu também tenho que nós vivemos nos últimos dias, e eu tenho sentido o quanto o povo que tem a palavra de Deus tem se ausentado também das congregações. Por que será? Poxa, justo hoje chamaram para pregar um negrão careca, Ezequias, que fala que gosta de bolo, que gosta disso, gosta daquilo. Eu não vou naquela igreja de jeito nenhum, não venho mais. Se hoje tem alguém aqui que está nos visitando, não pertence à igreja adventista, com todo o respeito, você é da família do Senhor também, filho de Deus, é bem-vindo aqui, sinta-se bem. E vou dizer para vocês, eu não vou vir aqui no outro sábado, não, pode vir tranquilo que eu não estarei aqui, tá? Que negrão chato vai falar novamente, ó, a cearense que chamou a mulher das dois aí, tá? Depois puxa o cabelo ou a orelha dela, tá? Mas, queridos, muitas pessoas têm esse pensamento: ah, não, aquela igreja fala sobre dinheiro, fala sobre a Bíblia, sobre a volta de Jesus, é isso e aquilo, não vou. E às vezes algumas pessoas que um dia estiveram na ativa, a liderança aqui, em outros lugares, por um motivo ou por outro, o inimigo coloca situações e as pessoas acabam desanimando e desistindo de congregar junto. Vou dizer um pouco mais: não é só na igreja adventista, não, em outras denominações também. Eu trabalho com transporte, circulo em diversos lugares por aí, e é normal a gente conversar com pessoas de outras denominações, são irmãos nossos em Cristo Jesus, tem a palavra de Deus, tem a Jesus. Tem um amigo da congregação, da Assembleia, Testemunho de Jeová, Renascer, enfim, alguns espíritas, católicos, né? A gente tem amizade com todos. E alguns têm reclamado: poxa, eu não sei o que está acontecendo na nossa igreja. Há uma desistência, um certo desânimo, falta de interesse, não sei se é porque a tecnologia favorece, eu posso ficar em casa tranquilo, vejo, faço tudo por aqui, não sei. Mas um conselho que eu dou para os irmãos: a igreja não é minha. Jesus estabeleceu a igreja. Se você abrir lá em Lucas 4,16, agora não, Jesus tinha um hábito aos sábados. Estava na congregação e ali abrindo a palavra. Livro de Isaías, outros mais. Segundo o seu costume, abriu ali para ler Paulo também, muitos outros. Então, o conselho que eu dou para nós, baseado nesse parte do 25, não deixemos a nossa congregação. Sabe, queridos, eu vou um pouquinho mais além hoje. Algumas pessoas só abrem a Bíblia dentro da congregação. Muitos têm dentro do carro, na linda Bíblia, ou na estante do escritório, onde for, autografada, enfim. Mas acessar são poucos. Acessar são poucos. E alguns dizem: só na igreja abre um pouquinho. Quando eu falo abrir,
Estou dizendo a questão de abrir, ler e procurar trazer para as nossas vidas. O inimigo das nossas vidas coloca diversas situações para a gente desanimar e desistir de estar também na congregação. Não estou dizendo que estou na congregação que não salva, não estou falando isso não. Eu vou usar aqui uma comparação. As minhas filhas, fazendo uma correção, elas estão lá em Engenheiro Coelho, lá no colégio Aronasco, lá. E eu tenho muitas amigas, por parte da minha esposa, são 4 mulheres, todas são professores. Prefeitura, Estado, Colégio Adventista, assim por diante. E eu percebo um detalhe, conversando com elas. É possível você pegar uma criancinha como essa que esteve aqui e ensinar eles a ler, a escrever, as funções de uma escola, sem ela ir para uma escola. Vou repetir novamente, a gente consegue pegar uma criancinha dessa e dentro de casa você ensinar sem levar para uma escola. Mas a criança precisa de uma escola. Tem alguns detalhinhos que você não consegue. E na sala de aula com algumas pessoas, ela vai conseguir. A igreja também é diferente. A igreja foi colocada por Deus. E a palavra fala em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram casa do Senhor, a casa da congregação, é isso. Foi Deus que colocou a igreja com um propósito para a gente congregar junto, compartilhar, adorar, louvar. E a igreja te ajuda, me ajuda, nos ajuda. Por isso que eu digo aqui, muitos nesses últimos dias estão abandonando e deixando a congregação. E principalmente nesses dias finais que a gente vive a história desse planeta. Sabe, queridos, não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos pedir para que Deus nos fortaleça e nos mantenha firme nessa direção. Nós vamos agora ouvir mais um hino, depois nós vamos ler mais 2 versos de Hebreus, tá bom? Por favor, continue. Esse é um hino também muito bonito, muito bem.
versos 36, somente os 2 versos. Verso 35 diz assim: não rejeitei, pois, a vossa confiança, e tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não? Amém. Amém, irmãos. Eu acho que como a Bíblia é rica em novidades, esse versinho, olha, um pouquinho, não sei se a tua Bíblia fala diferente, mas o sentido é o mesmo. Porque ainda um pouquinho, um pequeno espaço de tempo, aquele que há de vir e não tardará. Eu disse para vocês como é gostoso participar de uma festa, eu gosto. E legal quando alguém convida a gente, né? Quero te convidar nessa manhã para uma festa. Não uma festa com bolo gelado ou bolo no dia seguinte, não sei se vai ter, acho que vai ser uma festa de frutas e tal, né? Mas eu vou convidar você a participar de uma festa cantando um hino. O último hino, quando Deus fizer a chamada. Se você quer participar dessa festa, se você aceita o ingresso que Jesus está te oferecendo nesse momento, fique em pé e cante comigo esse hino. Vai ser projetado agora. É uma festa maravilhosa, queridos. Você não pode faltar. Eu não posso, eu não quero faltar. Você que nos acompanha onde for, também não pode faltar. O ingresso está através desse hino. Se você quer, coloque-se de pé e cante com a gente. Estaremos apenas de um lindo mar. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos mantenha firmes e focados com esse propósito. Feche seus olhos e vamos encerrar a oração. Senhor Deus, nós passamos aqui um espacinho curto de tempo, te adorando, te louvando, te bendizendo, e ao mesmo tempo, ó Pai, te agradecendo pelas oportunidades de cada vez mais confirmar a certeza e a esperança que temos nas palavras de Jesus. Obrigado, ó Pai, que nós vivemos numa época
em que esses acontecimentos estão acontecendo. Não que a gente se alegre, se regozije com o sofrimento, com as tribulações. Não, Senhor, muito pelo contrário. Nós oramos para que o Senhor console, conforte e dê força a essas pessoas, tanto lá na região da Líbia, da Turquia, aqui em São Sebastião, em outros lugares que as pessoas sofrem com sofrimento, desastre da natureza, violência, de qualquer natureza. Eu te peço, ó Pai, console, conforte e nos dê forças. Mas por um lado, ó Pai, a tua palavra fala que quando nós vimos coisas acontecer, devemos nos abrigar que a nossa redenção se aproxima. Por isso, ó Pai, que eu coloquei nesta manhã, que nós vivemos diante do maior acontecimento do planeta e com toda esperança baseada na tua palavra, isso será nos nossos dias. Pai eterno, trabalhe com cada um de nós aqui, nos mantendo firmes nos teus caminhos, nos ajudando nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, ó Pai, para que a gente não venha desanimar nem desistir. Todos nós somos fracos, ó Pai, cheios de defeito, com dúvidas, com inseguranças, mas Deus eterno, trabalhe na nossa vida, na nossa família, nos mantenha unidos e focados. Amém, Deus. Tenha misericórdia, Deus, dessa igreja, deste povo, de cada família aqui representada. Dê forças, ó Pai, para lutarem com as suas dificuldades, para que o inimigo não tenha vitória, mas sempre a vitória seja do Senhor. Amém. Dá-nos um sábado feliz em nome de Jesus. Amém. Amém.